Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live sobre direito condominial. Hoje a live será sobre condomínios de A a Z. Nós sabemos que 1/3 dos brasileiros vivem em condomínio. Nós temos hoje condomínios que são verdadeiras cidades. Tem mercado, tem correio, tem banco, né? Então, assim, o condomínio ele começa a ter uma nova visão no direito, na sociedade e nas consequências dessa relação dentro dos condomínios. Para tratar sobre o atual tema, o assunto, nós trouxemos aqui o professor especialista em direito condominial, o professor Henrique Castro, professor do Brasília Curso de Soluções Jurídicas. Você que está entrando agora na live, você vai ver lá alguns cursos, né, que o professor Henrique está desenvolvendo no Brasília Curso de Soluções Jurídicas. Curta lá o nosso canal, a nossa página, o nosso canal do YouTube, né? Fique antenado, né? Muita coisa acontecendo, né? Muita coisa acontecendo. Recuperação judicial, agravo de instrumento, curso de apelação, né? Vai ter também um curso de defesa administrativa tributária, né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo lá no nosso Brasília Curso de Soluções Jurídicas. Fica atento, tá certo? Então, nós vamos deixar aí a palavra com o professor Henrique para fazer a sua apresentação. São 12 minutos para a apresentação do professor Henrique. Professor Henrique, qual a palavra? Obrigado pelo convite. Sempre digo isso, é importantíssimo, sempre bom falar do direito condominial. Quero já inicialmente agradecer o convite de compor essa equipe, né, tão valorosa do Brasília Cursos e Soluções Jurídicas. Nós estamos desenvolvendo esse curso. Estou atualmente como presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de Itaguatinga, como secretário adjunto da Comissão de Direito Condominial da OAB do DF, secretário do INADCON, Instituto de Direito Condominial, e advogo na área condominial já tem 12 anos, atuei muito tempo como síndico, né? Então acho que é uma grande escola fazer a sindicatura, participar das assembleias, né? Isso é muito valoroso e nos deu muita bagagem. Vamos lá, vamos tratar aí dos temas, falar um pouco de condomínio, né? Condomínio, direito condominial de A a Z, vamos lá? Muito bom, professor Henrique, é isso aí. Vamos lá, né? Como a primeira pergunta aí para você responder aí para os nossos telespectadores, né? As pessoas que nos ouvem, né? Nesse momento como o direito brasileiro vê a legislação condominial? Muito bem. O nosso Código Civil traçou, né, as diretrizes do condomínio, tem um capítulo próprio de condomínio, lá no 1331 até o 1358, trata todas as questões de condomínio. O condomínio ele pode ser em edilício, que é esse condomínio em lajes, né, divididos pelos andares, né, ou edifício, a multipropriedade e o condomínio em lotes. Então, a legislação trouxe, a partir do Código Civil, aliás, anteriormente pela Lei de Incorporação, a Lei 14.491 de 64, trouxe a Lei de Incorporação Imobiliária e tratou do condomínio, como que se incorpora. O condomínio vai nascer com a incorporação imobiliária, com o registro daquela minuta da incorporação imobiliária. E aí, após realizar aquela assembleia que denomina de instalação, ele vai ganhar, pode ser retirado do seu CNPJ, né, e vai ter toda a sua vida aí, jurídica para desenvolver, né? Vale a pena destacar também que a convenção, hoje nós vamos falar um pouco de convenção, né, já antecipando um pouco a temática, a convenção, mesmo que não registrada, né, ou seja, não levada lá no cartório de registro de imóveis, ela tem validade jurídica entre as partes que compõem aquela comunidade condominial. É uma súmula, a 260 do STJ. Muito legal, muito legal. Tem um outro questionamento, né? Eu vejo muita gente confundindo, não sabe o que é convenção do condomínio, não sabe o que é regimento interno no condomínio, o que eu coloco no regimento interno, o que eu coloco na convenção do condomínio. O senhor poderia explicar um pouquinho para a gente o que vai na convenção do condomínio e o que vai no regimento interno do condomínio?
Claro. Primeiramente, a convenção ela é tratada lá no 1333 do Código Civil. O que seria a convenção? Lá vai estipular quais são as frações, a fração ideal, né? E a área comum. Vai estipular a forma de rateio dessa divisão, que é a denominada vulgarmente por taxa condominial, porque não é taxa, taxa instituída pelo poder público, seria um rateio de despesas, né? Ela pode ser por fração ideal ou ela pode ser também por feita o rateio por unidade, vai depender da convenção. Então, já é uma dica, a convenção ela pode tratar do rateio por unidade, né? E já o regimento interno vai tratar das formas de uso dos espaços comuns, da sistemática de limpeza, de retirada de lixo, de manutenções das áreas comuns, reserva de espaços comuns, de salão de festa, de jogos, academia. Então, seria isso os atributos do regimento interno. São atos normas, né? Ou seja, contratos entre as partes, né? Gera contratos, um direito contratual e negocial entre as partes ali que aderiram naquela compra daquele imóvel. Já vai ter a minuta, já vai ter a convenção. Ele aderiu, ele tem que fazer parte daquele contrato e cumprir aquelas regras e aquelas normativas. É o dever dos condôminos cumprir as regras e do síndico também fazer executar essas regras. Bom, muito bacana, né? Agora acho que os nossos ouvintes conseguiram entender um pouquinho a diferença entre regimento interno e convenção no condomínio. A próxima questão que eu vi você colocando ali muito en passant, muito rapidamente, né? Foi infração ideal. O que é uma fração ideal num condomínio? Ótimo. Fração ideal nada mais é do que você ir lá no cartório de registro imóvel, você vai pegar a minuta da convenção ou a convenção, você vai verificar que cada imóvel ele tem o quê? Uma proporção da área comum. Vai pegar o valor do imóvel dele e pegar a área comum e fazer um divisor. Vamos supor, são 116 unidades. Você vai pegar toda a área comum e dividir por 116 e cada pessoa, cada condômino, né, que é a nomenclatura para quem mora, quem é o proprietário do imóvel é condômino, né? Não é quem está na posse do imóvel, é quem é o proprietário, pode ser condômino. E aí ele vai pegando essa fração ideal, ele vai lançar na sua minuta, na sua escritura, né, de compra e venda, que ele é proprietário daquela fração ideal, 0,32 daquele terreno e da área privativa dele. Isso seria a fração ideal. E é utilizado para efeitos de cálculo e de voto também em assembleias, né? Votação vai computar os votos pela fração ideal. E o rateio das despesas, a vulga taxa condominial também, ela vai se equiparar, vai lançar essa fração ideal. Lembramos, a gente pode destacar aqui, que o STJ agora julgou, né, determinou o óbvio, né, que já entendiam assim, mas ele confirmou que mesmo sendo uma fração muito maior, uma cobertura, ele tem que pagar a cota condominial maior mesmo. Vai se aplicar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade. Ou seja, se é maior o terreno e é por fração ideal, aquela fração vai ter que ser paga dessa forma. E também já decidiu que as convenções de condomínio não pode colocar aquelas pegadinhas, a gente vê aí, né? 30% até a entrega do imóvel, a construtora vai pagar de cota condominial. Não, essa cláusula é nula, a gente tem que observar todos esses detalhes, né? O STJ vem caminhando muito, decidindo muitas questões de direito condominial e que nós vamos tratar, né, ao longo dessas nossas exposições, nós vamos tratar de todas essas questões. Aguardo vocês aí, acompanhem a gente, viu? Inscreve no nosso canal, vem participar com a gente. Muito legal, hein? Muito legal. Eu estava vendo aqui uma reportagem sobre a dificuldade que tem na forma de estabelecer a cota para cada condômino, né? Como é que é feita como é estabelecida a cota para cada condômino? Bem, como a gente falei, lá no 1333 fala que a própria convenção vai estipular a forma de rateio. Se é por fração ideal, que é o que? Pegar aquele gabarito, o valor que está lá na escritura, né? E na convenção também, que ela vai fracionar, vai dividir todo o terreno, a área comum, né?
e a área privativa e lançar uma fração, que é o valor daquele terreno, daquela área, para que seja pago aquela cota condominial, ou unitário. Então, como que a gente faz? O síndico, é o dever dele é convocar uma assembleia, que chama-se Assembleia Geral Ordinária. Todo ano, uma vez por ano, ele tem que convocar essa assembleia para ele prestar contas, para ele, que mais? Para ele prestar contas, para ele ser eleito, se for, né, o conselho, e para ele estipular qual é o rateio, qual é a cota, né, o orçamento que a gente chama. Então é importante no orçamento ele observar todas essas questões de valores, quais são os gastos que ele vai ter, e ele vai cotizar e vai lançar nesse rateio lá. Pode ser unitário por fração ideal, ou às vezes até híbrido, dependendo da comunidade e da convenção. Pode misturar as duas formas, né? As despesas maiores, água e luz, vai fazer o rateio, e as outras despesas já ficam no valor fixo. A gente pode fazer, já vi algumas convenções nesse sentido. Então, seria isso o rateio, né? Seria isso a forma de fazer a cotização dessa cota condominial, dessa despesa condominial. Eu vou pedir aqui uma ajuda a você, né? Eu tenho visto cada vez mais a importância dos síndicos entenderem da legislação condominial, entenderem dos direitos e responsabilidades na relação do condomínio. Isso parece que está sendo cada vez mais urgente dentro dessas relações, né? Agora mesmo com a pandemia do Covid-19, nós vimos aí que muita gente não queria usar máscara, outros queriam usar máscara, tinha área que podia usar máscara, tinha área que não podia. Então, assim, fala para a gente um pouquinho, professor Henrique, qual a importância da profissionalização dos síndicos? Eu vejo que é um mercado muito promissor, de grande expectativa, né? E que o síndico deixou de ser aquele velhinho, aquele aposentado, aquela senhora aposentada, que vai lá cobrir ali ou fazer um rodízio nas atividades. Uma hora você, uma hora a outra pessoa, né? Cada vez mais eles estão buscando conhecimento. A gente tem feito cursos por aí em diversas instituições, na ESA, em outras instituições de ensino. A gente tem percebido que um grande público de síndico, ele tem que basear e buscar conhecimentos em 3 pilares que a gente chama, né? Seria gestão e contabilidade. Claro que eles são áreas diferentes, mas às vezes se ligam, né? Dependendo da atividade, da expertise ali daquele gestor. A área de engenharia é importantíssimo, sim, ter conhecimento de engenharia e da legislação. É importantíssimo de saber bem gerenciar, saber tomar as cautelas dentro da legalidade. Então, cada vez mais é importante o síndico, né? A gente até denomina o síndico 4.0, que é aquele da nova geração, daquele que está antenado com as novas mudanças, com as tecnologias, com o dever de fazer o compliance, com o dever de governança. Então, é importantíssima essa visão multidisciplinar do síndico e ele aprender o nosso direito condominial, por que não? Ele tem que aprender um pouco do direito condominial também, para ele saber aplicar as regras, né? Então, esse é o espírito que a gente vê da importância do gestor ser bem antenado e de estar ligado a todas essas questões, inclusive com o nosso direito condominial. Eu achei interessante, você falou nesse síndico 4.0, né? E aí eu lembrei, né, dentro dessa visão do síndico que domina outras legislações, que sabe manejar bem, né, as normas do condomínio, convenção, regimento interno, sabe a hora de chamar o advogado para fazer uma defesa preventiva, né, fazer uma advocacia preventiva para não deixar o problema acontecer de fato, né, para não deixar o problema trabalhista, o problema ambiental, o problema na área de engenharia. E agora nós temos 2 situações muito interessantes que acabaram fresquinha, né, que os síndicos vão ter que se adequar, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a quantidade de dados que os síndicos tomam conta, né, guardam, é muito grande. Os síndicos, eles necessariamente
vão ter que se adequar à lei de proteção de dados. Consulte aí o doutor Henrique, né, que é especialista em direito condominial, para saber como vai fazer isso, né? Não vai dar mole. E também, agora, a nova lei aí de maus tratos contra animais, né? O presidente Jair Messias Bolsonaro acabou sancionando uma lei aí que traz uma pena com mais severa, né? E inclusive trouxe uma responsabilidade adicional para o síndico. Como vai funcionar isso aí, doutor Henrique? Fala pra gente. Bem, a Lei Geral de Dados veio aí, é uma grande realidade, já vem sendo aplicada na Europa desde meados dos anos 90, né? E uma grande crescente. É importante esse dever de guardar os dados. Existe uma certa controvérsia. O condomínio não é um ente personalizado, ele não tem um dever de guarda desses dados. Tem sim, pessoal, tem que cuidar, tem que tratar dos dados, né? Seja os dados físicos, né, materiais, por escrito, ou os dados sensíveis, né, identificação, biometria, ou os dados cadastrais dos sistemas, né. Então a gente orienta os nossos síndicos a tomar toda a cautela, inclusive mudar a forma de comunicar os problemas, né, aquele famoso livro de ocorrência, não ser por escrito, ser guardado na administração ou ser virtual. Então tem que tomar toda uma cautela para não gerar até dano. A gente viu agora recentemente uma decisão do Acre, da turma recursal do Acre, provendo um recurso condenando um síndico não, um condômino a pagar R$ 5.000 de indenização por questões de grupo de WhatsApp. Então, muito cuidado nessas questões de comunicação de WhatsApp. E quanto à legislação de crimes ambientais, tramita ainda um projeto. Então, essa responsabilidade ainda não chegou para o síndico. É um projeto, salvo engano, é o 4438 de 2020, que trata da questão da obrigatoriedade do síndico comunicar questões dos maus tratos, né? A comunicação formal do gestor à polícia ambiental ou à delegacia do meio ambiente. Ainda não tem previsão de ser aprovado, não, mas esse recente projeto, esse aumento da pena, eu vejo com bons olhos, vem dar uma grande segurança e punir mesmo aquele que faz maldade, né? Eu penso o seguinte, quem não gosta de animal, de criança e de idoso, bom sujeito não é, a gente tem que botar o pé atrás aí e avaliar com quem que se está andando, né? É o meu posicionamento. Mas seriam esses pontos que a gente deve alertar e sempre pensar, né? Professor Henrique, para as considerações finais, quais são as suas considerações finais aí? Qual a sua dica aí para os administradores de condomínio, né, para os síndicos? Bem, vamos lá, vamos fazer algumas dicas. Primeiramente, a gente percebe, a gente vê a necessidade de atualizar a sua convenção. Então, busque um jurídico, busque antenar nas novas ideias para se colocar nas convenções. O gestor busque se capacitar, buscar conhecimento na seara de condomínio, na seara administrativa, contábil e na área de engenharia, é muito importante, né? Você, colega advogado, condomínio não dá cano na gente, pessoal. É um mercado muito bom, muito grande. A gente tem um terço da população vivendo em condomínio. Condomínio tem o mesmo endereço fixo, sempre vai ter recurso. Se ele não tiver, se ele tiver algum aperto, ele faz uma taxa extra e te paga. Então, é uma fonte de renda bem própria, uma fonte de renda que não é escassa. Então, vivemos num mercado que a gente tem muitos condomínios, então tem uma grande área. Uma dica que eu dou para os colegas advogados, vá fazer assembleias presenciais, participe das assembleias, leia os regimentos, as convenções, aprenda ali na prática, né? O curso que a gente pensa que a gente está tentando caminhar aí é voltado para a prática. Então, nós vamos trazer essas questões, trazer muito exemplos práticos do dia a dia para o gestor e também para os nossos colegas advogados, o jovem advogado. A OAB está tomando toda a cautela, né? Buscando com a ação civil pública de repelir as administradoras, de oferecer serviços jurídicos. É um campo de mercado para o jovem advogado chegar no condomínio e tentar vender assessoria. E busque capacitação, busque qualificação. E o ramo de direito condominial é um ramo muito importante e que vocês vão gostar.
Eu não sei se quem prestou atenção na fala do professor Henrique Castro, e eu vou aproveitar para ratificar, né? No Brasília Curso Soluções Jurídicas, teremos vários cursos aí, inclusive o curso, né, já está sendo lançado, um mês, né, professor? Um mês, 15 dias, não sei como é que vai ser aí, mas no próximo mês aí já teremos o curso de Direito Condominial na prática, né, ministrado aí pela essa fera aí, que é o professor Henrique Castro, né? E aí também chamar atenção para aquela fala do professor Henrique Castro do valor que circula no condomínio, né? Segundo a Associação de Condomínios de São Paulo, hoje os condomínios brasileiros eles circulam em torno de 165 bilhões. É muito dinheiro, né? Então, para você, advogado aí que não está conseguindo advogar aí na área civil, na área da família, né, na área ambiental, né, tá aí um novo ramo do direito que está circulando muito dinheiro, tá certo? Professor Henrique, muito obrigado, né? Quero agradecer mais uma vez pela brilhante live, explicações e respostas, viu? Fica aqui o meu muito obrigado em nome do Brasília Cursos e Soluções Jurídicas, tá? Muito obrigado, tchau.